Bom dia, alunos sétimo ano, sétimo, Bom dia, alunos do sétimo ano, né? Aqui são exatamente 9 horas da noite no Japão e não está sendo fácil ficar aqui no Japão, né? Vamos para vocês. Bom, mas vamos lá, né? Começar a nossa aula. Eu quero que vocês peguem um livro de vocês aí na página 160, por favor, página 160, que é sobre a reforma calvinista. Nós antes estávamos vendo sobre Lutero. Vimos, né, também os antecedentes de Lutero, que era John Wycliffe e John Ross, né? Dois grandes pré-reformadores que acabaram fazendo muito escândalo no meio da sociedade católica devido às suas posições aí consideradas heréticas, né, para a época. Lutero se aproveita, né, dessas posições para misturar com as suas preocupações, as suas decepções, as suas frustrações e elabora também sua concepção própria de fé, o que acaba levando ao surgimento do luteranismo, como a gente viu, que é baseado, né, em certos discursos sobre a supervalorização da fé, que de repente ela poderia ser maior que qualquer sacramento, ou então qualquer necessidade que o ser humano tinha da igreja, a fé por si só seria capaz de suprir a necessidade, né, então da salvação para o ser humano, o que vai contra toda a tradição católica, certo? Depois nós temos aí também a questão da interpretação livre da Bíblia, o que leva a outras pessoas, conforme vão aprendendo a ler, por causa que os príncipes e os nobres vão conseguindo aprender a ler, terem suas próprias interpretações. Quando eles têm suas próprias interpretações de Bíblia, surgem aí outras pessoas que vão colaborar nesse sentimento separatista da igreja e inaugurar outros credos com base nas suas interpretações. E hoje nós vamos ver aqui a pessoa de João Calvino, tá bom? João Calvino, ele era adepto da teoria de Lutero, tanto que ele se converteu ao luteranismo em 1533, tá? João Calvino nasceu em 1509 na cidade de Noyon, né, na Suíça. E depois ele foi para a França e morreu em Genebra, né? Na França ele estudou, né, principalmente as teorias humanas, né, as ciências humanas, e em Genebra, na Suíça, ele desenvolveu a sua obra e morreu. Desenvolveu lá porque lá em Genebra estava acontecendo uma grande adesão ao protestantismo de Lutero e outros estavam aí querendo também já se separar da igreja, principalmente os burgueses que dominavam a cidade de Genebra para seus interesses, porque lembram, né, o burguês que é apegado ao dinheiro, ele não poderia aderir ao discurso católico do desapego e da pobreza. A pobreza é um escândalo. Esse escândalo vai ser tomado como desnecessário para João Calvino. Aliás, eu digo a pobreza, né? Vai ser um escândalo e desnecessária na visão de Calvino. E aí ele vai elaborar uma teologia que vai ser depois originária de uma nova fé, o calvinismo, tá bom? E é no calvinismo, então, na Suíça, que surge onde admite apenas, né, a riqueza do homem, a riqueza material, o dinheiro, o tanto que você tem na poupança, no banco, o tanto que você pode comprar, o tanto que você realmente pode possuir, como uma graça de Deus. A pessoa que não tinha dinheiro, a pessoa que não tinha muito dinheiro na poupança, a pessoa que não conseguia comprar livremente as coisas que queria, era tida como uma pessoa pobre, mas essa pessoa era pobre porque Deus estava deixando ela pobre. Ou então era um castigo de Deus. A pessoa pecou, a pessoa é indigna. E o pior é que havia pessoas pobres que nunca conseguiam mudar de vida, de classe social. O que faz o João Calvino interpretar e colocar dentro da sua doutrina a base principal, que é o calvinismo, aliás, que é, desculpa, predestinação. Coloca aí no caderno, né? O calvinismo é adepto da predestinação.
que significa que, seja quem for a pessoa, já nasceu, ou seja, já era predestinada a ser salva ou a ser condenada, né, a ir para o céu ou a ir para o inferno, independente do que esteja fazendo. Por quê? Porque para João, se a pessoa não consegue mudar de classe social, não consegue ficar mais rica do que ela já é, significa que Deus não está do lado dela, né? Então, isso é até uma adesão de um judaísmo bem antigo. Lá no Antigo Testamento havia muitos judeus que pensavam dessa forma, né? E já no Evangelho, né, vamos ter aí os judeus que não vão mais acreditar nisso, né? Como, por exemplo, os apóstolos que seguiram Jesus. Então, só para vocês entenderem, né, que essa contradição de valores e de interpretação vai criar guerras civis na Suíça. Aí é o que conta lá na página 161, tá bom? Está ali na página 161, né? Outra base do calvinismo, né, que diz assim: para reunir todos os princípios, Calvino foi considerado um reformador. Lá embaixo, tá, gente? No último parágrafo. Alinhado aos interesses do capitalismo, ou seja, uma liderança protestante que conseguia justificar moral e espiritualmente as atividades econômicas da burguesia, tá? Então, muitos burgueses são calvinistas, tá? Eu tava vendo uns dias, né, um meme que fizeram com uma cena do Harry Potter, né? Eu acho que vou até mandar o link para vocês. Mas lá nessa cena do Harry Potter, quando o Harry Potter está sendo selecionado pelo chapéu, lá no primeiro filme, não sei se vocês lembram, né? O Harry Potter, lá, os coleguinhas do Harry Potter, eles começam a ser. O chapéu vai falando o nome de igrejas protestantes, né? Você é da Assembleia, você é da Universal, você é tudo, né? E aí, quando chega uma parte do Ronald Weasley, né? Aliás, quando chega a parte do Malfoy, o Malfoy, né? Lá o vilãozinho, né? Da história, o Malfoy, o chapéu diz que ele é presbiteriano, ou seja, ele é do ramo calvinista, né? E aí o Rony vai dizer pro Harry que não existe criança pobre na presbiteriana. E é verdade, né? Pode ser engraçado assim, por causa do meme, mas é verdade. Porque aqui só realmente os burgueses e os mais ricos vão fazer parte da igreja calvinista. Logo, os filhos deles não serão pobres. Não existe pobre naquela igreja, tá bom? Um exemplo aqui que eu vou falar para vocês, de quem ficou muito conhecido por seguir também a ideia de Calvino, foi o ex-padre Ulrich Zwingli. O ex-padre Ulrich Zwingli, né? Então veja, era um padre que perdeu a fé, saiu da Igreja Católica e difundiu as ideias protestantes. Isso colaborou também para que os protestantes conseguissem assinar o documento da Paz de Capel. A Paz de Capel, né, é um documento que garantia liberdade religiosa a eles na Suíça. Esse documento foi colocado por Henrique IV, que era de tradição protestante, mas quando se tornou rei da França, ele se converteu ao catolicismo pelo fato da maioria da população da França ainda ser católica, né? Aqui na página 162 é o exemplo que eu estava querendo dizer para vocês do conflito de 1572. A rainha católica Catarina de Médici incentivou grupos de católicos franceses a matar milhares desses calvinistas, que também eram chamados de huguenots, né? Lá na França, que se encontravam na cidade de Paris. O episódio ficou conhecido como Massacre da Noite de São Bartolomeu. O nome é chamado assim porque, primeiro, aconteceu à noite e, segundo, foi no dia de São Bartolomeu, tá bom? Isso motivou outros conflitos no restante do país, o que resultou no assassinato de muitos calvinistas. Gente, os calvinistas vão sofrer muito. Primeiro, por causa dessa atitude da rainha Catarina de Médici. Segundo, por causa da atitude de outras pessoas como ela. Terceiro, lá depois, no século XIX, quando a gente for ver a Revolução Inglesa, muitos desses puritanos vão ser perseguidos, né? Muitos desses calvinistas vão ser perseguidos, né, na Inglaterra e vão até sair lá da Europa, vão atravessar o oceano e chegar aqui na América,
nos Estados Unidos, mais precisamente. Os Estados Unidos nasceu protestante. Então, isso é bem legal da gente entender, né? Agora, só para terminar, na página 163 está ali como o calvinismo chegou na Escócia, no box, né, sobre John Knox, que foi o principal defensor do calvinismo naquele país. Né? Em 1549, ele começou a pregar as ideias. Quando a rainha católica Maria I, filha de Henrique VIII e Catarina de Aragão assumiu o reinado da Inglaterra entre os anos de 1553 e 1558, Knox viu-se obrigado a buscar refúgio, pois corria o risco de ser condenado à morte. O reformador conseguiu abrigo na Suíça, justamente com João Calvino, certo? Então, gente, é só por causa disso que vocês percebem como surgiu diversos conflitos religiosos. Onde você estava, se era um país católico, uma região católica, um rei católico, um nobre católico ou não, você estava ferrado, ou então você poderia ser auxiliado, né? Se você fosse protestante, encontrasse um rei protestante, pelo menos um nobre protestante, viria a ser melhor, tá? Então, gente, entendido isso, tá bom? Eu quero que... Oh, meu Deus, desculpa, tá? Entendido isso, eu quero que a gente tente agora uma live lá no Zoom, tá? E a gente faça os exercícios que é desse módulo, tá? Muito obrigado e até lá.